Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, é o seguinte, a programação do Canal do Boi, você pode assistir de várias maneiras. Pela antena parabólica, pelo Facebook, pela Claro TV, Net TV, enfim. Não há desculpa para não ver a programação do Canal do Boi. E o programa Mercado Futuro, como vocês sabem muito bem, desde o começo deste ano, ele está nas principais redes. Então eu convido você para entrar lá na internet, www.programamercadofuturo.com.br. E eu convido que lá vocês vão ver coisas muito legais. À esquerda da sua tela no vídeo, você tem lá os símbolos, né, os ícones do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram e do LinkedIn. Em cada uma dessas redes você tem alguma novidade sobre mercado financeiro, mercado agrícola, sobre minhas viagens, os artigos que eu escrevo, enfim. É apenas informação, mais informação, para você ficar sabendo tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Não apenas no mundo rural, mas em todos os lugares. Bem, dito isto, vamos lá. O ano está terminando, nós estamos terminando 2019, a safra de verão já está plantada, as perspectivas de uma safra recorde são muito boas. Evidentemente que existem as questões de clima, de pragas, etc, etc. Mas até onde se pode enxergar, as perspectivas são muito boas. O Brasil deve ter um ano de safra cheia, isso significa boas vendas, bom preço para a gente aqui no mercado interno e bons negócios do exterior. Durante 2019, o país ampliou e bastante o seu mercado internacional. O mercado interno vem se recuperando, evidentemente não no ritmo que a gente deseja, a economia, mas os dados econômicos são otimistas, são positivos. Estima-se aí, ainda é muito cedo para saber, mas é muito provável que no próximo ano, 2020, que já está chegando, o crescimento do produto interno bruto, o famoso PIB, quer dizer, o crescimento da riqueza que nós brasileiros iremos produzir, pode ser superior a 2%. Os mais otimistas têm falado até em 3%. Uma notícia que aí fez a semana começar animada, a última semana do ano, porque a próxima já é Natal. A primeira parte de um acordo Estados Unidos-China foi assinado na última semana, e isso aí, entre outros muitos fatores, aqui no Brasil já produziu um efeito bom. A Bolsa começou a semana operando acima de 113 mil pontos e o dólar caiu aí para 4,08. Até me faz aqui imaginar um exercício, um raciocínio, que se nada, nós temos aí 4 dias úteis ou 3 dias úteis do ano, se nada acontecer nesses poucos dias, eu acredito até que a moeda norte-americana poderá, não é impossível, ela poderá fechar o ano valendo menos de R$4. De qualquer maneira, vamos trabalhar com a realidade. A moeda americana está valendo R$4 e alguns centavos, 8 centavos. Então esses são os números super interessantes e muito positivos para encerrar este ano de
2019. E a economia, como eu já disse, tem a possibilidade de crescer aí mais de 2% no próximo ano. Bem, vamos então começar falando de um fenômeno que assustou muita gente, que é a questão da alta da carne bovina, o valor da arroba do boi. Subiu bastante em relação aos valores. Agora, tem que se lembrar o seguinte: em primeiro lugar, a arroba do boi, o valor da arroba do boi veio estacionado ou ficou estacionado durante quase 5 anos. A arroba do boi não saía dos 145, 150 reais. De repente, o mercado tem fatores que a gente não domina, o mercado de exportação, por exemplo, com aquela praga lá da China, na peste suína africana. E aí os chineses saíram às compras e foi um dos motivos que fez com que a arroba do boi pulasse de 150 para 230, 200, por aí. Então não é um fator assim absolutamente aterrorizador, surpreendente, mas não, se você analisa o mercado, me acompanha aqui, você vai saber que a arroba vinha há 4, 5 anos de 145, 150 reais. Uma hora ela tinha que reagir. A China ajudou a reação. Então a reação pode ter sido mais alta do que se imaginava. Mas, se levando para os valores de hoje, nada muito assustador. A arroba de boi no estado de São Paulo está aí por volta de R$200. E esse mercado vai se acomodar naturalmente, porque as coisas são assim. Primeiro, teve um impacto de uma demanda muito grande no mercado externo. O mercado interno também está melhorando. Se você viu as minhas informações no início do programa, bolsa subindo, dólar caindo, isso tudo cria um clima positivo e o consumo nessa época do ano, final de ano, costuma subir. São as famosas, parece brincadeira, mas interfere sim, as famosas festas de confraternização de fim de ano. É churrasco para mais de metro, então isso acaba provocando sempre uma forte demanda da carne bovina e aí é oferta e procura, aquela lei que vocês estão cansados de saber, que eu venho falando aqui há sabe-se Deus quantos anos. Quem deve saber quantos anos eu estou aqui é o Rogerinho Furtado, que ele adora acompanhar esse programa. Rogerinho lá, que mora em Minas Gerais. Mineirinho bom, Rogério. Bem, então é isso. Teve esse grande impacto e daqui a pouco eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com algumas cotações da arroba do boi. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu, antes do intervalo, falava do fenômeno boi. A arroba do boi pulou de 145 para 230, 240 e já está se estabilizando conforme muita gente tem falado, inclusive as autoridades federais, né, a ministra da Agricultura. Isso é normal, aconteceu, está acontecido. E agora nós vamos ter que conviver com uma arroba com valor maior. Alguns números da arroba do boi para vocês. O último número que eu tenho, Araçatuba, São Paulo, à vista a arroba é cotada a R$200, certo? Triângulo Mineiro, Minas Gerais, R$185. Goiânia, R$187. Mato Grosso, Dourados, ou Campo Grande, Campo Grande, 185. Dourados, 187. Esses são os novos valores da arroba do boi. No oeste da Bahia, R$193. Cuiabá, no Mato Grosso, estado grande produtor de carne bovina, 182. No Pará, nós temos em redenção 167,50.
Paragominas 190, a arroba do boi. E no norte do Tocantins 175,50. Portanto, o que aconteceu com a arroba do boi é isso. Foi um fator de mercado e agora, naturalmente, as cotações devem se estabilizar, mas vão se estabilizar num outro patamar, devido àquilo que eu expliquei a vocês, ou falei aqui, que durante alguns anos a arroba ficou estacionada num valor bem inferior, uns 145, 150 reais. Agora ela saltou para um novo patamar. Isso tem a ver com custo, tem a ver, enfim, aquela série de fatores que nós conhecemos. Bem, saímos do boi e vamos para uma coisa que o boi come, não apenas o boi, mas o boi também come milho. E vamos ver como é que está o mercado de milho. O milho viveu esse mesmo fenômeno que a arroba do boi teve há alguns anos, acho que quase 4 anos. Teve um ano aí que o Brasil exportou muito milho, as cotações subiram e como o país é um grande consumidor de milho para suínos, aves e mesmo para bovinos confinados, porque no Brasil tudo quando se confina, tudo que se faz um número é grande. Confinamento são milhões de cabeças, né? Então o animal vai lá, tem que comer e engordar. Ele come milho, come algodão, come soja, farelo de soja e por aí vai. O milho, então, é um produto que tem uma importância muito grande. E também o Brasil é hoje o segundo maior exportador de milho do mundo. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil deve exportar esse ano aqui, que ainda não fechou, né? Mas deve estar próximo de 40 milhões de toneladas de milho. E para o próximo ano, seguramente vai exportar muito milho também. E isso porque mudou o quadro, né? Quer dizer, nós temos a produção nacional, o consumo que é muito forte no Brasil e hoje temos um mercado externo que é muito positivo, porque aí os preços do milho têm uma base, né, uma base mundial. Evidentemente, se a cotação do milho no mercado externo estiver muito mais alta do que no mercado interno, isso vai provocar um equilíbrio, né? Então vai ter um novo balizador para as cotações do milho, o que é muito interessante. Por quê? Porque profissionaliza esse setor. Se bem que não é dos setores menos favorecidos, porque todo produtor de milho planta soja e de soja planta milho, que é aquela famosa rotação de culturas, que é uma receita agronômica que vocês conhecem muito bem, não preciso falar aqui. Mas o milho também subiu de patamar. E eu vou dar algumas cotações para vocês da semana. Por exemplo, Campinas, que é a praça formadora de preço do milho, Campinas, São Paulo, 90 e poucos quilômetros aqui da capital, capital do estado de São Paulo. Campinas, a saca CIF é cotada a R$ 49,50. No Porto de Paranaguá, está a R$ 41,50. E aí temos outras praças, Cascavel no Paraná, 40, aqui na Sorocabana, no estado de São Paulo, 44,80. Vamos a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 38. Rondonópolis, 36. Tangará, 29,50. Sapezal, 31. Lucas do Rio Verde, 33. Por aí vai. Rio Verde, Goiás, 40. Triângulo Mineiro, Uberlândia, 40 também. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, grandes produtores de suínos, de aves, são importadores de milho. Os preços ali, por exemplo, Concórdia, 43, Erechim, 44,50 e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, R$ 43,00. Então, essas são as principais cotações do milho nessas praças todas onde o Brasil produz.
E o milho é esse mercado hoje. O mercado ele tem a influência interna e a influência externa, porque a exportação desse cereal, o Brasil está crescendo ano após ano. E levando-se em consideração que a China vai ter que profissionalizar sua produção de proteína animal, depois desse desastre que foi essa doença na suinocultura, muito provavelmente a China será outro grande, será outro grande cliente, não apenas de soja, mas também do milho brasileiro. Bem, vamos ao intervalo e já já eu volto para o último bloco do programa. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Estou fazendo aí uma geral sobre as commodities. Só queria lembrar você o seguinte: a partir da próxima semana, que já é 22, 23, né, quase o Natal, né, já estamos bem próximos do Natal, vocês vão começar a assistir algumas reprises do programa Mercado Futuro. Porque nessa época do ano, todo mundo está festejando, dia 24, 25, e aqui vai ser 26, 27, 28, e assim vai até o final do ano. Então, durante esse período festivo, eu vou reprisar alguns programas, tirar uma folga merecida, né? Depois a gente começa o ano sempre com o maior pique, engatando a quinta marcha, acelerando até o motor ficar chacoalhando, vibrando de tanta velocidade. Bem, então você fica avisado que você vai ter algumas reprises durante esse período, no comecinho do ano aí, porque é natural, todo ano eu tenho feito isso e não sou só eu que faço, todo mundo faz. Bem, vamos seguir aqui. No outro bloco eu falei de milho e o principal produto do agro brasileiro é, como vocês sabem, a soja. E a soja continua. Vocês sabem como é que é feito o preço da soja. Tem o preço na Bolsa de Chicago, né? E aí você vai tirando os custos, frete, piriri, pororó, pororó, todas as despesas de Chicago até Paranaguá, digamos assim. O preço brasileiro é Chicago menos as despesas, né? Menos o frete, as taxas, impostos, etc, etc. Então é assim que é formado o preço da soja. E, apesar disso tudo, a soja, eu peguei aqui para vocês verem, a soja no Porto de Paranaguá, ela está com prêmios, ou seja, ela está com o preço de Chicago mais alguma coisa. Por exemplo, fevereiro do próximo ano, os compradores querem pagar 55 pontos de prêmio e os vendedores querem receber 63. Tem uma diferença, é a luta do dia a dia. Março, compradores oferecem 45, vendedores querem 48. Junho, julho, comprador oferece 42 e vendedor quer 50. Então isso é extremamente positivo, quer dizer, o produtor brasileiro, o exportador, os traders e tal, eles estão tendo preço de Chicago mais alguma coisa, sinal que o produto brasileiro está valorizado. Bem, começar por Chicago então, né? Já que estou falando de Chicago, vamos começar por Chicago. Chicago tem soja negociada já até janeiro de 2021. Quer dizer, nós estamos chegando em 2020 e eles já estão negociando até 2021. Janeiro, então, próximo vencimento, Chicago está 9 dólares e 15 o bushel e assim vai até o fim. Março, 9,30, maio, 9,43, julho, 9,55, agosto, 9,56, setembro, 9,53, novembro, 9,57 e janeiro de 2021, 9 dólares e 61 o bushel de soja. Como vocês sabem,
Um bushel de soja equivale a 27 quilos 216 gramas. O do milho um pouquinho menos, 25 quilos e 400 gramas. Então a soja é esse o panorama que você tem lá para frente. Você pode eventualmente, se for o caso, esses números te indicam que você pode eventualmente fazer um hedge, né? Fazer uma cobertura para agosto, para julho. De repente, você garantir uma venda para julho a $9,55, ver quanto é que está o dólar. Você garante o básico para recompor os custos da sua lavoura. É uma opção essa que você tem. Bom, os prêmios eu já falei. A soja continua ganhando prêmios aí em Paranaguá. E as cotações no mercado físico, algumas para vocês verem como aproximadamente vai fechar o ano a soja. Paranaguá, último número que eu tenho, R$ 87,50 a saca. Em Ponta Grossa, no mesmo estado, 84. Vamos para o Rio Grande do Sul, 85,50 em Missões, 89 no Porto. Aí em Mato Grosso, que é o principal estado produtor, nós temos Rondonópolis 82, Primavera 77, Canarana 71,50, Sorriso 75,50, Lucas do Rio Verde 76,30, por aí vai, Parecis 73, Sapezal 72, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande R$ 80,50, Mineiros em Goiás 83, aqui na Mogiana, Sorocabana, São Paulo 82,50, Triângulo Mineiro, Uberaba 83, Luiz Eduardo Magalhães 80. Essas as cotações da soja. Bem, e para terminar, vamos ao café. Não tenho muito tempo, então vou rapidamente. O café também teve uma alta, pelo menos para o final do ano. Sejam produtores de bois, sejam produtores de café, tiveram uma boa notícia. Então vamos logo às cotações, não vou falar muito mais de café, porque meu tempo está acabando. E eu espero vê-los em 2020, todo dia aqui, né? Os cafés, segundo o escritório Carvalhais, uma semana para receber e entregue na porta do armazém do comprador. Os finos extra finos valem até 600, os de boa qualidade 570, duros fracos 530, riados 480, bebida rio 420, consumo duro 420, consumo riado 400. E o cereja descascado chega até R$ 630. Nova York está 1,30 março, 1,38 dezembro do ano que vem. Março de 2020 e dezembro. São Paulo é dólar, março está $149 e maio 151. E o dólar, como eu falei para vocês, R$ 4,00 por aí, 4,08. E o índice Bovespa acima de 113 mil pontos. Muito obrigado pela atenção. Lembre-se que a partir da semana que vem programas vale a pena ver de novo. Você sabe que são sempre ótimos programas. E depois da folga eu estarei de volta. Uma boa tarde, continue me acompanhando. O site é programamercadofuturo.com.br. Até amanhã. Tchau, tchau.